Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd e hoje é mais um dia de Henshin. Pois é, vamos falar de Kamen Rider Kuuga, volume 2. Esse aqui já é a continuação do último mangá que nós tivemos review aqui e a história ficou muito interessante, com umas partes mais complicadinhas. Do ponto de vista psicológico, essa aqui foi uma das histórias mais densas e até mesmo tensas também. Tem uns lados assim mais agressivos, não tanto fisicamente, mas psicologicamente falando, o que é muito interessante. Mas, é claro, antes de começarmos a falar sobre essa história, não deixe de dar o seu like. Não se esqueça do seu like. Comenta aqui também o que vocês acham sobre essa série, se você está acompanhando. E se você não está acompanhando o Kamen Rider Kuuga, por que você não está lendo? Pois é, deixa aí nos comentários que dúvidas vocês querem tirar. Vamos bater um papo. E é claro, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para vocês receberem sempre os avisos de que tem vídeo novo no canal. Beleza? Então, vamos lá. Nessa parte da história, o Godai ele já recebeu a habilidade do Kuuga. Ele já está um pouco mais evoluído. A situação dele ficou um pouquinho melhor nesse sentido, ele já está se adaptando. E agora a investigação continua também com relação aos monstros. Afinal, eles precisam saber o que motiva cada vez mais esses bichos, se eles têm uma hierarquia, quem é o líder. Todos eles precisam descobrir de onde eles vêm também. E a história é contada exatamente, mostra exatamente o que está acontecendo, dá uma explicação também para o final do volume 1, de por que um certo personagem é mencionado. E em uma das partes da história nós também vamos observar esse personagem que foi mencionado. Eu não vou dar spoiler, claro, mas ele é um personagem importante na franquia Kamen Rider. E ele vai fazer parte dessa história, parece que diretamente, acredito que a partir do volume 3 ou 4 ele já tem uma participação bem direta na história. Mas aqui ele tem pouca participação, mas é interessante para quem já assistiu o universo de Kamen Rider da era Heisei, vai pegar alguns detalhes ali. Mas enfim, o Godai está tentando descobrir uma forma de se comunicar com esses monstros, tentar entender as motivações deles e quem sabe, né, manter uma boa relação com eles e acabar com esses ataques deles. Mas é claro que nem tudo é tão simples assim. E a história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. Nessa fase nós temos, como é um volume Big, geralmente são 2 vilões que aparecem. Em cada volume desse aparecem 2 vilões para o Kuuga enfrentar. E aqui não é diferente. O primeiro personagem que aparece desse arco aqui, você percebe uns detalhes que são bem interessantes nele, que é o lado humano. Pois é, os monstros têm um certo lado humano, entre aspas. Eles têm sentimentos. E isso tem uma explicação, tal. Eu não vou dar essa explicação, gente. Senão vou acabar com o mistério de vocês. O mistério vai continuar. E tudo vai se desenrolando, vai se encaminhando para uma sequência de embate não só físico, mas ideológico também. E isso é bem curioso e bem interessante para a história, para os personagens. Você percebe o quão até gentil o personagem do Kuuga ele pode ser. Apesar de ele estar enfrentando um inimigo, nem sempre ele quer derrotar aquele inimigo de verdade. Ele quer tentar de alguma forma acabar com todo o conflito de maneira pacífica. Mas às vezes no último caso ele não consegue. Enfim, a história ela tem essa pegada mais dramática nesse ponto. Já o segundo arco, é claro, ele é
sequencial. Aqui nós já temos a apresentação de outro personagem, que é um atirador de elite. O cara é extremamente habilidoso e, cara, ele pode ser muito habilidoso, mas ele não tem um pingo de bom caráter. Extremamente mau caráter, sinceramente. O cara é louco, muito louco. Ele é muito maluco. Eu vou deixar aqui a imagem de quem é esse personagem. Tá? Ele, se não me falha a memória, ele é original da história. Ele não existia na franquia. Mas, mesmo assim, ele tem uma interação com o Godai, o próprio detetive principal da história. Então, e na verdade ele tem um passado com esse detetive. A relação deles é bem difícil, mas eu acredito que isso vai se desenrolar cada vez melhor nos próximos volumes. Mas aqui nesse volume principal, que é o volume 2, essa segunda parte, eles vão tratar um pouco sobre bullying. E não só da questão da pessoa que sofre o bullying, que existe aquele que sofre o bullying, mas que não revida. Aqui nós já vemos uma situação um pouco diferente, de alguém que sofreu bullying por muito tempo, era muito humilhado e meio que recebeu a oportunidade, entre aspas, de revidar esse bullying, só que de uma forma bem complicada, bem tensa, bem agressiva, tipo, muito agressiva, com direito a até mesmo humilhar pessoas, tanto homens quanto mulheres. No caso é um adolescente, né? Então são outros adolescentes, e tudo isso vai se desenvolvendo, se desenrolando de um jeito que vai ficando cada vez mais desesperador. Você percebe que, por mais que ele esteja cometendo aqueles atos, não era bem isso que ele queria. Ele queria parar de sofrer bullying, ele queria parar com aquilo, ele queria parar de sofrer. Mas essa facilitação que surgiu para ele foi a válvula de escape. Foi o que ele encontrou para poder acabar com tudo que ele passava e fazer com que outros sentissem o que ele sentia. Mas, é claro, a grande questão, assim, isso é uma coisa muito legal em Kamen Rider. No final de cada episódio, cada arco, sempre tem uma mensagem. E nesse caso, nesse arco específico, que foi o que mais me chamou a atenção, até dos dois, eu percebi que se você sofre bullying, se você passou por isso em algum momento, isso não quer dizer que você tenha de fazer com que outros passem pelo mesmo problema que você, para que as pessoas te entendam. Você pode ajudar aqueles que passam bullying. Você pode utilizar sem medo, usar de violência. Você não precisa ser violento para isso. Você pode simplesmente usar de argumentos para defender aqueles que passam por isso. Você não precisa partir para agressividade. Você pode chamar a atenção para o problema e defender aqueles que passam por esse problema. É uma mensagem que eu achei muito legal, muito interessante, e no final você vê que o personagem ele compreendeu aquilo. Ele pegou a mensagem e começou a aplicar. Claro que aqui é uma situação bem drástica, né? Mas não é tão fora da realidade, porque os monstros da história... Isso é que eu achei interessante nesse mangá, que eu cheguei a mencionar no volume 1. Os monstros, eles têm características muito humanas. Isso inclui as características negativas, né, os defeitos. E, cara, isso traz muito para a realidade. Isso deixa muito real para nós, deixa muito pé no chão, sabe? Isso eu acho muito interessante para esse mangá. Por isso que esse volume 1 e o volume 2 de Kamen Rider Kuga eu gostei muito. Existe ainda um mistério com relação a por que existe um Kuga, como ele se transforma, de onde vem o poder dele.
Eles até mostram um pouco da origem desse poder, mas não se sabe de onde veio exatamente. E tá lá, tá ali, tá esse mistério ainda. Não se sabe quando será revelado. Eu acredito que não deva demorar tanto, porque lá fora o Kamen Rider Kuga já está no volume 18. Eu não acho que eles vão deixar uma série muito longa. Não acredito que eles vão deixar essa saga ser tão longa assim. E se tá no volume 18 lá, eu acredito que deve ter uns... não sei, acho que uns 10 capítulos por volume. Desculpa, 5 por volume, né? Então eu acredito que pra gente aqui deve chegar lá pro volume 7, assim, 8, 6 ou 7, que deva meio que se equiparar com o de lá de fora. Mas talvez chegue primeiro para eles, né? Muito provavelmente. Mas fica a minha indicação para que vocês leiam esse mangá. Eu vou deixar na descrição o link para vocês adquirirem tanto o volume 1, 2 e o 3, que já foram lançados. E aqui no card vai ficar o review do volume 1 para quem está chegando agora aqui no canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem, compartilhem, porque, olha, eu tenho muito a agradecer a vocês, porque o canal está crescendo, os likes que vocês dão, os compartilhamentos, está ajudando muito o canal. Muito, muito obrigado pela ajuda de vocês e, por favor, continuem para que, muito em breve, a gente chegue na marca dos 100 inscritos. E aí vai ter uma live sobre com os 100 inscritos, para agradecer a vocês. E vamos bater um papo muito maneiro sobre o que vai vir para o futuro do canal. Beleza? A gente se vê na próxima. Um forte abraço e boas leituras para todos nós. Valeu!